Polêmica do Supremo Tribunal Federal em relação à imprensa brasileira. O ministro Marco Aurélio Mello acaba de conceder uma entrevista dizendo que houve censura e retrocesso na decisão do colega Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de conteúdo dos sites da Cruzoé e o Antagonista. Marco Aurélio critica o inquérito do qual Alexandre de Moraes decidiu sobre a retirada do conteúdo. Vamos até Brasília, você confere um resumo do que está acontecendo nessa polêmica que, para Marco Aurélio, é censura de volta à imprensa brasileira. Confira. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem que a revista Cruzoé e o site O Antagonista tirassem imediatamente do ar a reportagem O Amigo do Meu Pai. A matéria se baseia em documentos da Lava Jato em que Marcelo Odebrecht cita a expressão do título. Em esclarecimento dado à PF, Marcelo Odebrecht, que cumpre prisão domiciliar, revela, segundo a reportagem, que o tal amigo é o então advogado-geral da União no governo Lula e hoje presidente do STF, Dias Toffoli. Moraes determinou multa de R$100 mil por dia em caso de desobediência. A PF deve intimar para depor os responsáveis pela revista e pelo site. Para Moraes, a matéria deveria ter sido retirada do ar quando a Procuradoria-Geral da República desmentiu a informação. A revista Cruzoé confirma o teor da reportagem e diz que ela foi escrita com base em documentos oficiais da Lava Jato. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, a atitude de Moraes é censura. A Rede Sustentabilidade entrou com liminar para suspender o inquérito que apura ofensas contra os ministros do Supremo e argumenta também que a decisão de Moraes contra a revista e o site é um ato de censura que impossibilita o exercício de liberdade de imprensa pelos veículos determinados. Bem, destaques do momento. Procuradora-Geral da República arquiva inquérito aberto por Toffoli para investigar ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Chega agora também uma informação de Brasília. Crítica do ministro Alexandre Moraes em relação à procuradora. Raquel pretende interpretar regimento do Supremo e anular decisões, critica Alexandre Moraes. E ainda, senador diz que vai protocolar pedido de impeachment de Toffoli e Moraes. Toffoli é o ministro marinense, presidente do Supremo Tribunal Federal. O nosso convidado hoje, para falar, inclusive, dessa polêmica jurídica, advogado João Fernandes Mori. Boa noite, doutor João Mori. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigo telespectador do Canal 4, sua TV Marília. Olha, José, é um assunto bastante palpitante, até porque hoje o que mais se fala é sobre a falta de credibilidade do STF. Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal, ou seja, o tribunal máximo da nação brasileira. Agora, se todo mundo fala, é porque alguma coisa de errado existe. Agora, o que de errado existe, se esse Supremo já existe há muito tempo, e há muito tempo esse é o procedimento dele? Como, Mori? Sempre foi assim. Hoje está muito mais explorado em face do aumento dos meios de comunicação, principalmente das mídias eletrônicas, que você não depende mais de um órgão de imprensa oficial para você poder criticar e fazer com que essa crítica ou esse elogio se propague de uma forma muito rápida e além fronteiras. Por quê? Porque o Supremo sempre foi o que aí está. E por que sempre foi o que é e aí está? E isso eu afirmo com 48 anos de advocacia. Porque para compor uma Suprema Corte, tinha que ser o máximo do máximo em conhecimento jurídico e exercício. Porque não basta ser também professor ou um alto teórico e não ter nada da prática. Porque entre a teoria e a prática a distância é muito grande. Mas os que vão para lá são os melhores, são os maiores, são os destaques? Não, são os apaniguados de quem? Do Poder Executivo. Daí, pelo óbvio, que se eu sou nomeado como o Toffoli marilense foi por ter sido assessor do José Dirceu, PT, por ter sido procurador-geral na época do PT, pelo óbvio que ele vai defender os interesses de quem? De quem o nomeou, ou seja, do PT. E o PT o que fez? O Brasil inteiro sabe e conhece.
atrasou o Brasil mais atrasado do que já estava, porque já estava atrasado, eu falei já. Não é só a partir do PT que o STF se corrompeu. Na época do Collor, entrou o primo dele, parente dele, que é o Marco Aurélio, que hoje faz crítica. Mas faz crítica por quê? Por conveniência também. Não é por conhecimento ou por independência. Então eu acho que o Supremo deveria ser dissolvido. Porque, infelizmente, ele denigre a imagem e o nome do próprio Poder Judiciário enquanto um todo. Porque os 3 poderes da República do Brasil e que mantêm a democracia são Executivo, que todo mundo acha que é o maior e melhor, unicamente porque tem a chave do cofre, e como o dinheiro manda, pelo óbvio que é isso. Quem tem dinheiro compra, quem tem juízo obedece. O Legislativo, que deveria ser o nosso fiscal, eleito que é por todos nós, enquanto povo, que age de acordo com as suas conveniências. E está lá mais um exemplo. Eles não estão preocupados com a reforma da Previdência, e sim com o que eles vão conseguir obter em face da eventual aprovação da reforma da Previdência. E o pior de todos, que pouca gente comenta e tem como mais sério, o Poder Judiciário. Porque se aumentou no Brasil, eu digo em nível municipal, estadual e federal, o índice de corrupção, foi porque o judiciário estava corrompido, estava podre, estava seduzido pelo dinheiro do executivo. E daí nós vamos esperar o quê? O que estamos vendo aí. São municípios atolados em dívidas, políticos corruptos se propagando cada vez mais, e quando aparece, como apareceu uma operação como essa, Lava Jato, e seus desmembramentos, esses políticos são os primeiros a se insurgir contra. Por quê? Porque sabem que poderão ser atingidos. Agora, existe uma parcela do judiciário que é responsável, que é séria, é honesta? Existe. E é essa parte justamente, primeira instância, segunda instância, que paga pela incompetência e comprometimento, não é só incompetência, comprometimento do STF e também do STJ, que não é tão santo quanto pode parecer. Qual a diferença entre um e outro, ou competência? É que o STF, por ser a maior, ela julga causas ou ações que digam respeito a violações constitucionais. Entendido? Constitucionais. E as que não são constitucionais, que são violações à legislação ordinária, são julgadas pelo STJ. Daí a diferença. Mas os dois estão no mesmo nível. Deveria estar lá quem realmente tivesse capacidade, competência e, mais do que isso, uma vida de poder judiciário. Juiz de primeira instância, segunda instância, para conhecer a realidade, notadamente do povo menos favorecido. E não unicamente aqueles que são nomeados. E aí, Zé, para gravar tudo isso, surge uma briga entre os poderes, porque hoje o que está dominando o Brasil, a par ou além do poder econômico, é a briga pela vaidade. Eu sou mais eu porque sou presidente do Legislativo. Eu sou mais eu porque sou presidente do Judiciário. É o caso do nosso companheiro de Marília. Eu sou mais eu porque sou presidente da República. Eu sou mais eu porque eu não sou presidente de nada, mas sou a procuradora-geral do Ministério Público, a DOGE. Ela entrar numa discussão dessa, arquivar, quem é ela ou para que existe ela? É a pergunta que faço. Então, Zé, lamentavelmente, eu gostaria que tivesse havido uma intervenção militar mais séria, mais responsável, mais contundente, com a dissolução do Congresso, sim. Ô, João, mas você é a favor da ditadura? Não sou a favor da ditadura, sou a favor da ordem. Você é a favor da censura? Não sou a favor da censura, sou a favor de que se divulgue o que seja certo, que seja verdadeiro, e não que se crie situações como se criou, inclusive, para eleger o atual presidente, para combater o atual presidente. Então, hoje, o Brasil está virando o país do faz de conta, o país da mentira. Então, o Supremo, se fosse sério, teria até credibilidade nessa ação de combater eventuais ataques injustos e criminosos contra ele. Mas se ele já é o que é, qual a moral que tem? E daí essa repercussão?
Bem, a gente continua falando sobre Brasília. Acabou agora a reunião do presidente Bolsonaro com a diretoria da Petrobras sobre a questão daquele veto no reajuste de 6% para o óleo diesel, já que havia uma ameaça de uma greve geral dos caminhoneiros, e o presidente Bolsonaro, temendo a greve geral, suspendeu o aumento, só que comprou uma briga com a Petrobras, com o mercado financeiro e também com empresários. Terminou agora a reunião, está aqui o comentário do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro entendeu o preço do diesel e não vai mais interferir na Petrobras. Em contrapartida, o que o governo fez? Anunciou um pacote para os caminhoneiros, 2 bi para a recuperação das rodovias, 500 milhões para a manutenção dos caminhões. Já tem liderança dos caminhoneiros dizendo que essa verba aqui de 500 milhões é esmola, que tem caminhoneiro quebrado que não tem condição de emprestar dinheiro. Parece que o Bolsonaro vai ficar em cima do muro dessa polêmica questão, doutor João Mori. Zé Henrique, você disse bem, o Brasil hoje está difícil de entender. Vem o presidente, que é a autoridade máxima do executivo, eleito pelo povo, que somos nós, e faz com que o aumento não seja dado, porque sente e sabe que a reclamação é maior, que o seu prestígio enquanto presidente, em 3 meses, está só decaindo, e não permite o aumento. Aí a Petrobras se insurge, o mercado econômico se insurge, mas peraí, quem manda? É o poder econômico, é o dinheiro. Não é o presidente é um fanfarrão. Por isso que eu falei, uma intervenção militar séria seria bem melhor do que a presidência da forma como está. Agora, tá bom, não dá o aumento, mas vai penalizar o povo, porque isso que está dando para os caminhoneiros está cheirando mal. É para calar a boca dos caminhoneiros? Tem caminhoneiros passando necessidade, como tem todo e qualquer brasileiro em qualquer segmento de trabalho passando. Agora, toda vez que houver uma pressão, e não sei se essa pressão não é orquestrada não, hein, Zé? Para mim, está cheirando orquestramento. Aí vai financiar Deus e todo mundo, caminhão. Agora, vai financiar com dinheiro de quem? Nosso, como sempre. Vai fazer reformas em estradas, com dinheiro de quem? Nosso. Agora, para isso, já criaram 2 aqui, na região de Marília, 2 pedágios, além de outros 4 que haviam sido criados o ano passado. Então, quem acaba pagando sempre somos nós, os pobres dos contribuintes. Por quê? Porque o poder econômico manda, ele domina. Esse negócio de democracia, poder executivo, legislativo e judiciário, na situação atual, é para inglês ver. Porque, na verdade, quem manda é só o dinheiro, é só o poder econômico. O salário mínimo vai subir de R$ 998 para R$ 1.040, mas só no ano que vem. A gente continua em Brasília, daqui a pouco o doutor João Mori vai falar também sobre a questão salarial. Vamos a Brasília. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo do trabalhador brasileiro pode chegar a R$ 1.040. É o que prevê o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Segundo a proposta enviada ao Congresso Nacional, o salário mínimo, hoje em R$ 998, passa a ser corrigido apenas pela inflação, diferentemente dos anos anteriores, em que a inflação e a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, entravam na conta. Em termos de definição para a política salarial, o governo tem até dezembro desse ano para editá-la, para enviar ao Congresso. Ainda segundo estimativas da equipe econômica, 2020 será mais um ano com as contas públicas no vermelho, o 8º seguido. A previsão é de um rombo superior a 124 bilhões de reais. Os benefícios previdenciários são a principal despesa, que passa dos 630 bilhões de reais este ano e pode chegar a quase 680 bilhões no final do ano que vem. Já os gastos com pessoal somam 338 bilhões de reais. O projeto chega ao Congresso com as metas e projeções para o futuro, mas o governo fez as contas sem incluir o impacto das reformas estruturantes que ainda precisam ser votadas.
Para a equipe econômica, a nova Previdência e as privatizações são fundamentais para mudar o cenário do país e sair do vermelho. É cristalmente claro, é direto, entender a importância de termos a aprovação da PEC 06. É um número que, desde 1996, nós temos déficit nesse regime. E ele é crescente, e ele tem causas estruturais e precisa ser enfrentado. Ainda segundo o governo, a economia deve crescer 2,7% no ano que vem e em ritmo menor nos 2 anos seguintes. A inflação estimada para 2020 é de 4% e se estabiliza em 3,7% até 2022. A gente tem ainda um desafio enorme de trazer uma economia que está com déficit nominal de 6 pontos do PIB para um déficit nominal na casa de 2,5% do PIB ou 3% do PIB, que coloca a dívida pública numa trajetória descendente. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, já o doutor João Mori vai comentar esse aumento aí realmente pequeno, diminuto para o salário. A aposentadoria vai subir também 4%. E daqui a pouco, servidores municipais aceitam 5% de reajuste, a metade do que estava sendo reivindicada. Já.